Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil, é o cursinho do SCAC. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens e nessa aula, em mais uma aula maravilhosa, fantástica, nós vamos estar vendo questões relacionadas a figuras de linguagens. Vamos ver nessa aula a parte 2, já eu explico, mas antes aquele disclaimer que é o seguinte, agradecendo a toda a galera aqui envolvida na equipe do SCAC, principalmente ao Caputel. Hoje na aula vamos fazer o seguinte, galera, nós vamos ver figuras de linguagem, no caso seria algo como mais figuras de linguagens, porque nós já tivemos uma aula sobre isso, portanto, assim que termine essa aula, volte lá e veja, mas caso você não tenha visto, não tem problema, porque os conteúdos não são pré-requisitos, digamos assim. O fato de você ter visto a primeira aula não implica que você não possa ver a segunda. Por quê? As figuras são várias, como eu havia dito, tem um montão de figuras de linguagem, agora a gente vai ver outras. E qual que é a importância cabal de você saber figuras de linguagem? Principalmente porque as provas cobram e cobram muito. E por que as provas focam tanto em figuras de linguagem? Pelo seguinte, galera, para você entender bem o texto, para você ser uma pessoa devidamente alfabetizada e plenamente capaz de ler, entender os textos, é plenamente necessário que você seja capaz de entender figuras de linguagem. Caso contrário, é bem possível que você, por exemplo, dentro de um texto, acabe e termine, por exemplo, entendendo algo literalmente, enquanto na verdade era uma metáfora, por exemplo. Ou que você não seja capaz de identificar um texto como não sendo um texto técnico, sendo um texto artístico, porque ele tem a figura de linguagem X ou Y. Agora, é claro que tudo isso é trabalhado dentro dos textos. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos de textos, tá? De provas, como que isso daí cai mais ou menos no Enem e nas outras provas, para que você perceba como funciona. Então, eles sempre vão te cobrar os tipos de figuras de linguagem e sim, você precisa saber o nome. Então, os nomes das figuras de linguagem tem um pouquinho de decoreba? Tem um pouquinho de decoreba. Você tem que saber por quê. Se você está lá numa prova, eles te dão um texto e te perguntam qual figura de linguagem está acontecendo aqui? Você tem que saber o que é uma prosopopeia, você tem que saber o que é uma metonímia, você tem que saber o que é uma metáfora. Ou pode acontecer o contrário, eles podem dizer assim, a metáfora ocorre em determinado trecho, e depois ele coloca um monte de trecho e aí você tem que achar a metáfora. As possibilidades, galera, de questões são infinitas, cai basicamente de tudo quanto é tipo, com tirinha, com quadro, com intertextualidade, com pintura, de tudo quanto é jeito que vocês puderem imaginar. E mais do que isso, eles costumam ser criativos, por mais que você diga assim, puxa, acabou, nunca mais vai aparecer uma figura de linguagem desse tipo na prova. Eles vão e colocam outra que às vezes a gente nem soube, nem nunca ouviu falar. Mas a gente não vai saber, não vai decorar todas, porque é impossível, tem figura de linguagem que não acaba mais. Nós aqui estamos vendo as principais, que são as mais usadas e as que sempre caem nas provas, tá? Então não precisa de ficar desesperado e tentar correr atrás de toda aquela centena. Se você pegar uma gramática, por exemplo, você pode ter um livro inteiro só sobre isso. Então o assunto é muito profundo. Não precisa de você se aprofundar tanto. Se você souber o nome, a definição e mais ou menos um exemplo na cabeça dessas figuras de linguagem, é mais do que suficiente para você se dar bem nas provas, ok? Então, a de hoje a gente vai falar que a gente vai começar pela prosopopeia, tá? Que seria o quê? Atribuição a seres inanimados de capacidades dos seres animados, tá? Então tá aparecendo para vocês aí no slide que é o seguinte. O que é uma prosopopeia? Quando você pega um ser que não existe como pessoa, você pega a lua, você pega o sol, você pega o dia, você pega o verão, qualquer coisa desse tipo, e transforma ele em algo que tem uma característica humana, tá? Então, isso dali você faz o que? Uma personificação. Então, seria atribuição de características humanas e animais ou coisas, também conhecido como personificação. Os textos de literatura infantil e as fábulas empregam frequentemente essa figura de linguagem, o que garante o caráter fantástico e lúdico de tais produções literárias. Então, lá caiu às vezes uma fábula de Esopo, lá óbvio. Você vai lá, você vê uma raposa conversando, é claro que ela não é um ser. Ela é um ser que não
que não fala, vamos dizer assim, mas aí isso funciona muito bem dentro da narrativa, tá? Então, por exemplo, ó, aqui no caso ele vai dizer: a lua, tal qual dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. A lua não pede nada para ninguém, a lua não é um ser, ela não existe enquanto pessoa, tá? Ou as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, do Drummond. Casa não pode olhar ninguém, são as pessoas que olham, tá? Então, claro, que aqui você vai ter uma figura de prosopopeia na qual o Drummond está atribuindo a característica de pessoa, que é olhar, que é espiar, para uma casa, mas você percebe que aqui tem um certo elemento de metáfora, um certo elemento de comparação. É isso que você tem que ficar muito esperto. Às vezes você tem dois grandes grupos, tá? Tem autores que dizem, que defendem que na verdade você só tem duas figuras de linguagens, que é a metáfora e que é a metonímia. Porque no final do dia, quando você vai espremendo, por exemplo, se você pega uma prosopopeia como essa, as casas espiam os homens, no final do dia, o que você está fazendo é transferir uma característica humana de olhar para uma casa. Só que aqui você não está dizendo as casas, tal como os homens ou as casas homens espiam os homens. Não, você não está fazendo uma comparação assim direta. Por isso que essa figura de linguagem não chega a ser uma metáfora tão clara. Então ela é uma prosopopeia, porque por mais que ela tenha um fundinho de metáfora, assim como quase todas vai ter um fundinho, seja de metáfora ou de metonímia, a sua capacidade tem que ser além disso. Ou seja, você vai precisar, além de saber o que é uma metáfora, o que é saber uma metonímia, refinar, peneirar e saber que aqui no caso é uma prosopopeia. Ah, professor, mas e se cai uma dessa aqui, os caras vão lá e falam assim, metáfora e prosopopeia. Se eu marcar metáfora, tá errado? Tá, porque aqui é mais específico, aqui não se trata de metáfora, aqui se trata de prosopopeia. Então a prosopopeia seria uma metáfora 2.0. Assim são diversas outras figuras de linguagem, tá? Então, o seu problema, a sua capacidade de interpretação vai ser tão maior a partir do momento que você conseguir bater o olho ali e ver que o negócio é além de uma simples metáfora, tá? Vamos ver uma tirinha. Tirinha sempre cai, tá? Então por isso que a gente sempre mostra. E na tirinha aqui nós temos um caso de prosopopeia. Observe como Laerte, em sua construção intitulada Prosopopeia Marinha, personifica os seres humanos atribuindo-lhes características do cotidiano humano. Não ainda exagerado na musculação, cara. Aí a gente tem lá o molusco, né? O lula molusco lá. E outra coisa ver o mestre jogando. Então aí você tem a capoeira de arraia, e aí você tem a arraia para fazer a piada da capoeira de arraia. Então perceba que aqui você tem peixes jogando capoeira, como se fosse uma definição de ser humano, né? E as arraias jogando capoeira de arraia. Note que aqui você tem um certo elemento de piada, que como sempre a gente nunca ri, mas é um elemento de piada que aqui tentavam fazer um tipo de brincadeira. Se cai um treco desse aqui lá, eles te perguntam qual é a figura de linguagem, tem que ser automático, você tem que bater o olho e falar, opa, isso aqui é uma prosopopeia. Porque afinal de contas, os animais marinhos, ao contrário do desenho do Bob Esponja, os animais marinhos, eles não são seres humanos, então eles não vão ter as características de seres humanos e não vão se comportar, não vão viver, etc., como se fossem seres humanos, ok? Então vamos para a próxima figura de linguagem, galera, que é o pleonasmo, tá? Também recebe o nome de redundância, pois se repete a mesma ideia com palavras similares. O pleonasmo pode ser um recurso estilístico que poeticamente é explorado pelo autor, ou pode ser considerado um vício de linguagem quando é pronunciado equivocadamente em algumas situações coloquiais de fala. Veja o exemplo dos dois casos. Então, olha só, presta atenção. Pleonasmo significa repetição, é redundância, quando você faz de novo. Só que aqui vai ter um problema. Pode ser que o pleonasmo seja uma coisa ruim, tá? Quando, por exemplo, o sujeito diz, vou subir lá em cima. Você só tem um jeito de subir, que é lá em cima, não tem jeito de subir lá embaixo. Você vai subir, só pode ser lá em cima. Então isso daí a gente considera como um pleonasmo vicioso. Ou quando você diz, descer para baixo, vou descer lá embaixo. Você vai descer, só pode ser para baixo, não tem como descer para cima, né? Você só pode descer para baixo. Então, nesse caso, seria uma redundância que é considerada errada. Por quê? Porque ela é inútil. Se você falar que você vai descer, só pode ser para baixo, não pode ser para cima. Então, é claro que nesse caso, a gente considera como um pleonasmo vicioso, ou seja, um pleonasmo ruim.
figura de linguagem que sempre cai, tá? E que às vezes você, dentro da sua redação, costuma fazer, tá? Você às vezes na redação coloca lá, odiernamente, hoje em dia, atualmente. São três coisas que são iguais. Então, nesse caso, você estaria fazendo o quê? Pleonasmo vicioso. Não faça isso, ok? Então, vamos nos exemplos. Morrerás, morte vil na mão de um forte. Gonçalves Dias. Me sorri um sorriso pontual do Chico Buarque. Quero converter-vos a vos. Padre Antônio Vieira. Amanheci minha aurora, Guimarães Rosa. Olha que bonito. Então, aqui, galera, por mais que você tenha aqui um pleonasmozinho, mas você vê que não é um pleonasmo que os caras... Primeiro também porque esses caras aqui, esses autores, eles não iam fazer pleonasmo errado, né? Então o que eles fizeram pleonasmo no sentido de acrescentar poeticamente para a coisa. Quando você vai lá e diz amanheci minha aurora, aurora, por definição, é um amanhecimento. Mas quando ele diz amanheci a minha aurora, não é que é uma repetição inútil, é uma repetição que funciona dentro do texto para trazer a carga de emoção relacionada a amanhã. É assim que funciona, tá? Então aqui é um caso de pleonasmo que não é vicioso, como subir para cima, descer para baixo, ok? Vamos então para o próximo. O próximo seria a sinestesia, galera. Ó. Sinestesia, fusão de sensações, confluências dos sentidos, audição, visão, tato, paladar, olfato. Essa figura de linguagem foi marcadamente utilizada pelos escritores do simbolismo no final do século XIX, pelos neossimbolistas da segunda fase do modernismo brasileiro. Então, essa figura da sinestesia, que nada mais é do que uma mistura, uma mescla, uma confusão de sentidos, tá? Presta atenção aqui no exemplo, ó. Tem cheiro à luz, amanhã nasce. Ó sonora audição colorida da aurora. Pensa comigo, Cruz e Souza. Pensa comigo. Luz tem cheiro? Não. Você só percebe a luz através da sensação visual. Né? Não tem como você sentir o odor da luz, porque luz não emite odor. Da mesma forma, como é sonora a audição colorida do amanhecer, da aurora? Quando você vê uma cor, você precisa de utilizar necessariamente os olhos. Não tem como você ouvir uma cor. Então perceba que a sinestesia é o movimento de, quando você vai escrever, você pega uma sensação que pode ser sentida por um dos 5 sentidos, tá? Só que você confunde ela. Então você pega uma sensação que só pode ser percebida através dos olhos, né, que é uma sensação de cor no caso aqui, e aí você mistura ela e fala que você está escutando a cor. Não tem como escutar a cor, ok? Estou vendo aquele caminho cheiroso da madrugada. Não tem como você ver um cheiro, você só pode sentir o cheiro com as narinas e não com os olhos. Então trata-se também de uma sinestesia aqui com a Cecília Meirelles. Ela estava usando um perfume doce. Então perceba que a gente acaba usando muito essa sinestesia dentro da vida real sem nem perceber. Né? Porque um perfume ele não pode ser doce. Porque, claro, você está bebendo um perfume, mas geralmente você não faz isso. Você sente o cheiro, e você diz que o cheiro é doce, mas o doce é uma sensação que você pega através do paladar, não através da audição, tá? O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. Manuel de Barros. Então é claro, galera, que você não tem como você escutar a cor dos passarinhos, tá? E aí nessa hora não é pra você viajar na maionese, igual o povo diz, mas às vezes o cara é cego e ele sendo cego, os outros sentidos dele vão aflorar mais. Não tem Demolidor da Marvel que não. Se o cara escuta, é som, ele não vai escutar cor não, tá? Porque isso seria o quê? Uma sinestesia. Você estaria misturando os sentimentos. Então, isso aqui simplesmente não existe, ok? Então, um dos mais famosos exemplos de sinestesia é o poema Vogais, do simbolista francês Arthur Rimbaud. Veja o poema em tradução de Augusto dos Campos. Vogais. A, negro, e, branco, e rubro, o verde, o azul. Vogais. Ainda desvendarei seus mistérios latentes. A, velado voar das moscas reluzentes, que zumbem ao redor dos acres lodaçais. E nívea candidez de tendas e áreas, lanças de gelo, reis brancos, flores trementes. E escarro carmim, rubi a rir dos dentes, da ira da ilusão em tristes bacanais.
Então note que esses poemas, principalmente esses poemas simbolistas, tá? Que a gente vai ver mais lá na questão da literatura, esses poemas simbolistas, como eles são poemas, vamos dizer, muito confusos, eles acabam pegando, aproveitando-se dessa confusão sinestésica e bagunçando tudo dentro de um mesmo poema. Principalmente quando a gente for ver Cruz de Souza, a gente vai ver que isso é muito comum, tá? Que isso acontece bastante. Então vamos para a próxima aqui, galera, que é a ironia. Eu acho que ironia é fácil de entender, tá? Que eu acho que é talvez a figura de linguagem mais popular que todo mundo, tá? Tem alguns que não conseguem entender, mas que todo mundo sabe pelo menos o que é, tá? Que é a expressão de sentido inversa, que é reconhecida por uma entonação sarcástica ao se pronunciar uma ideia. É a afirmação de algo diferente do que se deseja comunicar. A ironia é um modo debochado, paródico, ou seja, de paródia, satírico, que é uma de fazer sátira, fazer brincadeira, de ridicularizar ou insultar alguém, um contexto político ou alguma obra de arte. É uma forma crítica utilizada por meios de humor, por isso é tão utilizada nas revistas em quadrinho. Toda hora eles estão falando de revista em quadrinho, porque cai bastante. Então, todas as vezes cai uma questãozinha lá de revista em quadrinho, liga o sinal de alerta na sua cabeça, porque muito provavelmente pode ser que eles te peçam algum tipo de figura de linguagem dessa daqui, tá? Então, caiu lá, quadrinho, dá uma olhada nas questões, faça voltar na sua cabeça essas figuras de linguagem, ok? Então, vamos ver, por exemplo, como é que isso aqui está aparecendo na seguinte tirinha. A gente vai ter aqui, ó, nossa professora tem uma teoria interessante. Ela diz que ensinar é como jogar boliche. Tudo que se pode fazer é jogar a bola no meio e torcer para tocar a maioria dos alunos. Ela não deve jogar boliche muito bem. Então note que aqui temos uma ironia. Ou seja, se ensinar é você tentar jogar uma bola e que a maioria dos alunos, vocês que estão aí, consiga ser tocados, derrubados como se fossem pinos, ou seja, a gente está falando, nem todos os alunos vão entender, mas o nosso objetivo enquanto professor a gente vai repetindo de outras formas diferentes ou repetindo ao máximo possível até que entre na cabecinha de vocês. Então, aqui aqui a ironia começa com uma metáfora da professora dizer que ensinar é a mesma coisa que jogar boliche. Então aí o garotinho lá pega a parte do jogar boliche, inverte e faz uma ironia. Fala assim, então ela não deve jogar muito bem, né? Porque, ou seja, ela não está... O que ele está querendo dizer então? Ela não está ensinando muito bem. Perceba que isso vai funcionar como uma figura de linguagem que, ironicamente, acaba dizendo uma verdade que às vezes é inconveniente, tá? Uma das funções das figuras de linguagem, galera, é exatamente isso. É a gente pegar, às vezes, verdades que são duras, tá? Verdades que às vezes são inconvenientes, por exemplo, e ao invés de você dizer isso de forma dura, de forma direta, você utiliza-se de um subterfúgio, né? Você se vale de uma figura retórica para dar uma amaciada no que você está falando, ou quando você utiliza uma ironia, às vezes você usa aquilo que seria duro de você dizer, então nesse caso ele fala, a professora é ruim. Se ela fala isso, se o sujeito fala isso com todas as letras, é duro de se ouvir. Mas quando ele faz uma inversão e utiliza isso como uma ironia, é ruim do mesmo jeito, mas assim, porque a definição vai acabar sendo a mesma, mas ela vai ter a vantagem de dar uma suavizada. Porque conforme for, talvez não, é uma brincadeira, estou ironizando, etc. Então, isso inclusive costuma convencer bem também. Então, serve de desculpa para o cara que está falando que ele dá uma amaciada na carne, mas também funciona muito bem para quem escuta, tá? Porque quem escuta acaba se divertindo e acaba gostando do que ele está ouvindo. E aí pode acontecer, e acontece muito, de quando fazer isso a pessoa ser convencida. Por isso que essas figuras de linguagem, elas são tão valorizadas dentro da comunicação. Quando você está ali se comunicando, por exemplo, pega as propagandas, as séries de TV, as novelas, etc. Se eles forem capazes de encaixar essas figuras de linguagem, claro que às vezes corre isso, o negócio ficar ridículo, né? Mas quando eles conseguem encaixar figuras de linguagens, dá uma acrescentada boa dentro da comunicação do que quer que esteja sendo feita ali, tá? Então começa a prestar atenção quando eles utilizam esse tipo de propaganda, por exemplo, em tirinhas utilizam muito, etc. É porque a coisa funciona, ela nos toca, vamos dizer assim, na hora no momento da comunicação, tá? E um dos autores brasileiros que melhor explorou a ironia foi Machado de Assis, principalmente a sua obra de caráter mais realista. Machado de Assis também nós vamos ver em literatura, que era um autor realista
E aí ele começa a filtrar a realidade através da ironia, tá? Para ver que a realidade é um negócio que às vezes ele é paradoxal, às vezes você tem que dizer exatamente o inverso do que você quer dizer para que as coisas sejam absolutamente explicadas. Tente identificar a ironia no trecho do seguinte poema, do seguinte trecho, retirado do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se vocês ainda não leram Machado de Assis, né? Acredito que já devem ter lido. Caso não tenha lido, vocês pelo menos têm que ter uma ideia do que seja ele, porque o Machado de Assis é muito importante, que ele vai sempre aparecer nas nossas provas, tá? Talvez não seja o momento de ler, porque Machado de Assis é bom de se ler quando a gente já está um pouquinho mais velho, porque para entender o estilo do cara e para conseguir achar graça no troço, você tem que ser um pouquinho mais velho. Então, se você não leu ainda, dá uma segurada, estuda pro Enem, descobre aqui como é que ele funciona, e quando você tiver uma idadezinha um pouco mais avançada, você lê Machado de Assis, ok? Então, olha só. Marcela era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo e que não lhe permite arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Olha que bonita metáfora, amiga de dinheiros e de rapazes, ou seja, uma moça interesseira e que ficava girando para cá e para lá. Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação ou qualquer outro nome que eu de nome não curo, né? Teve a fase de consultar a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Falando da garota, né? Mas, quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Foi a fase cesariana. Ou seja, tá veja aqui que tem uma metáfora também, tá? Então, por mais que aqui você tenha as figuras irônicas, você também vai ter um jogo de metáfora no qual, se você não está um pouco habituado e não saiba um pouco dessa história romana, não sei o que, você não vai conseguir entender o que está acontecendo aqui, tá? Era o meu universo, mas, ai, triste, não era o de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Olha que figura maravilhosa, ó. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, que era muito dinheiro na época, tá? Eu não sei da mínima ideia de quanto que seja hoje, mas que era muito dinheiro, eu sei que era. Então perceba, ele está colocando ao mesmo tempo o amor, tá? Mas está dizendo que ela amou ele em troca de dinheiro. Então, olha que tem uma ironia aqui, né? Porque o amor, obviamente, a gente sempre pensa que é um negócio ao contrário do dinheiro, que a pessoa pode amar sem que tenha dinheiro envolvido. Mas ele diz, me amou por determinado tempo e por uma determinada quantia de dinheiro. E aí, quando você junta as duas pontas, você percebe, opa, então essa menina não estava amando ele, essa menina estava amando a grana dele. Então, obviamente, a gente conclui através da ironia que não era amor, era simplesmente interesse. Ok? Então, a próxima figura de linguagem, espero que vocês tenham entendido, eu acho que ironia é muito fácil, tá? Se cair Machado de Assis lá, que é possível que caia, liga aí o sinal de alerta que muito provavelmente podem estar tratando de ironia, tá? Porque Machado de Assis adora utilizar-se, valer-se de figuras de linguagem de ironia, tá? E aí você já vai tentando associar Machado de Assis, ironia, simbolistas, sinestesia, e aí você já vai começando a ter mais ou menos uma noção, na hora que cair lá o Machado de Assis, provavelmente o que será, ou quando cair um Cruz e Souza, que é simbolista, basicamente o que poderia cair, tá? A gradação é a apresentação de uma série de ideias em progressão ascendente, que seria o clímax, ou descendente, que seria um anticlímax. Exemplo, o amor é assim, o rato que saiu de um buraquinho, o ratazão, é um tigre-leão. Então olha a gradação, o rato, um rato maior, né, que é o ratazão, e um tigre-leão. Tigre e leão, ou seja, grande. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se. Padre Antônio Vieira, que sempre aparece, está lá na nossa literatura de informação, tá? Eu era pobre, era subalterno, era nada. Monteiro Lobato. Galera, olha só, essa figura da gradação ela é muito fácil assim, de ser identificada, porque basta você simplesmente perceber a evolução das coisas. Tem pobre, subalterno, nada. 1, 2, 3. Geralmente eles vão utilizar 3 elementos, que é o que funciona bem, é inclusive o que funciona no stand-up, né? Você tem sempre
duas afirmações e na terceira afirmação você quebra a expectativa. Então, 1, 2, 3. O nosso cérebro ele meio que absorve bem coisas tripartites, né? 3 sequências lógicas de frase, por exemplo. Então, a gradação quase sempre ela vai ser trabalhada em um trinômio, por exemplo. Ela funciona muito bem em trinômios, tá? E aí eu acho que é uma figura de linguagem tranquila, que você consegue perceber assim, com a claridade bastante óbvia, digamos assim, tá? Então, a gradação seria isso. E aí a gente vai aqui para mais uma tirinha, tá? E na tirinha aqui eles vão te mostrar o quê? A gradação. Veja o sentido da gradação na seguinte tirinha de Mafalda, ó. Toma sua alface. Coitada, essa casa é tudo o que ela conhece na vida. Pode ser uma tartaruga, né? Mas não sabe o que casa, não sabe que a casa está numa cidade, nem que a cidade está num país. Nem que o país está no mundo, nem que o mundo está no espaço. Nem que o espaço está em... Ele vai senta ali, dá uma bugada. Então percebam que tem uma gradação, tá? Ele começa lá da tartaruga pequenininha, tá? Lá da tartaruga lá minúscula, falando que a casa da tartaruga é o casco, tá lá pequena. Então, ele sai do casco para ele chegar no universo, tá? Então, a tirinha está tentando te mostrar... Então, o que a tirinha está tentando te mostrar aqui? Ela está tentando te mostrar alguma reflexão relacionada à questão de você raciocinar de onde nós moramos dentro do universo. Só que você tem que perceber que é o seguinte, se o cara chega e já diz assim, vamos raciocinar de onde estamos no universo, vamos raciocinar de onde é o nosso lugar ou qual que é a casa do universo, o universo está dentro de quê? Se você parte já para essa argumentação, fica muito mais difícil, tá? Porque se você parte para isso, fica muito mais difícil até das pessoas comprarem a ideia. Agora, quando você coloca dentro de uma historinha, tá? Uma historinha que vai partir lá da tartaruga pequenininha, que tem um casco, aí depois ela vai partir, o menino vai pegar essa parte do casco e vai problematizar a própria casa, depois o estado, babá. Esse fio, essa linha de pensamento, ela fica muito mais, vamos dizer assim, impactante. E a ideia que ele quis mostrar no início, ela fica muito mais profunda lá no final, ok? Então funciona dessa forma. Um dos objetivos da gradação é exatamente fazer com que você perceba dentro do percurso qual que é o objetivo do que está sendo colocado, tá? Então vamos embora para a próxima, meu povo. A gente tem aqui o hipérbato. O que é o hipérbato? Consiste na alteração da ordem direta dos termos de uma oração. Por isso também é chamado de inversão. Ah, professor, mas que nome vacaiado, para que colocar hipérbato se chama inversão? Pois é, você tem que decorar hipérbato também. Porque pode ser que lá na prova eles te digam assim, ocorre um hipérbato. Poxa, se você colocar ocorre uma inversão, você claramente vai saber o que é uma inversão, tá? Então qual que é o jeito de resolver isso daqui? Você coloca na sua cabeça aqui. Hipérbato quer dizer inversão. Então, apareceu uma inversão lá, você já sabe que é um hipérbato, tá? Então, olha só. Passarinho, desistir de te ter. Ordem direta, desistir de ter. Passarinho. Por que brigavam no seu interior esses entes do sonho? Não sei. Então, qual que seria a ordem correta? Não sei por que esses entes de sonho brigavam no meu interior. Então, nada mais é do que uma inversão, tá, galera? Então, isso é muito comum, tá, em textos mais difíceis, em textos mais áulicos, tá? Dentro lá da sua redação, você pode usar inversões, desde que corretas, com vírgula, etc. Porque isso conta a sua nota, tá? Por quê? Porque é difícil você fazer uma inversão. Porque pensa essa frase aqui, ó. Por que brigavam no meu interior esses entes de sonho, não sei. É uma frase muito mais difícil de ser construída do que você dizer, não sei por que esses entes de sonho brigavam no meu interior. Percebem que quando a frase está na ordem direta, ela é muito mais facilmente compreendida e muito mais facilmente falada. Quando você inverte, você está deixando claro para o sujeito que você tem, vamos dizer, alguma capacidade maior de domínio da linguagem. Então é por isso que quando você está ali na prova de redação, você consegue fazer uma inversão bonitinha, com vírgulas, se for o caso, etc. Ou você está aqui no texto literário, você consegue fazer uma inversão e você simplesmente não sai do rumo, você consegue fazer de uma forma bem feita, isso deixa bem claro que você tem domínio da linguagem, por isso que é valorizado, tá? E claro também porque fica uma figura retórica mais bonita, tá? Então o que ele diz? O hipérbato foi extremamente empregado por escritores mais retóricos e maneiristas,
Por isso teve no Barroco uma grande repercussão. Veja como ele aparece no soneto de Gregório de Matos. Então vamos lembrar que lá no Barroco, tá? Era muito comum que as pessoas fizessem inversões, porque as inversões são figuras de linguagens impactantes. Então ele diz, ó, nesse mundo é mais rico o que mais rapa. Como é que deveria ter sido? O que mais rapa nesse mundo é o mais rico. O outro, quem mais limpo se faz tem mais carepa. Ou com sua língua nobre o vil de cepa, o velhaco maior sempre tem capa. Então tinha que ser sempre tem capa, aquele quem é mais velhaco, e por aí vai. Mostra o patife da nobreza o mapa. Então, poderia ser o mapa é mostrado pelo patife nobre, né? Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. Então a gente faz uma inversão, né? Pode ser papa quem tiver mais dinheiro. Então note quando você diz quem dinheiro tiver pode ser papa, é mais difícil. Você pode até ver que tem uma vírgula aqui. Então é mais complicado de você entender até. Um dos problemas, às vezes, quando você está lá interpretando o seu texto, tá? E às vezes você tem uma certa dificuldade de entender. Um dos problemas, claro que não é o único, tá? Mas uma das coisas que vai te incapacitar na leitura ou vai fazer com que você não entenda direito o texto é quando você não percebe a inversão, tá? Então fique muito esperto quando você estiver lá interpretando um texto, principalmente poema, que é um negócio mais complicado, ou um texto um pouquinho mais poético, mas acontece muito também em texto argumentativo, sobretudo se for um cara de mais cultura, tá? Você leu a frase ali, você não entendeu. O que é que o aluno costuma fazer? Ele costuma ficar repetindo a leitura na cabeça dele. Mas a simples repetição da leitura na sua cabeça não vai te levar a total e completa compreensão às vezes. Por quê? Às vezes a frase está invertida. Então o que vai adiantar você ficar lendo assim, ó? Quem dinheiro tiver pode ser papa. Se você não conseguir entender que isso aqui na verdade é uma inversão, o que ele está dizendo é pode ser papa quem tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro, você pode ser papa. Então, quando você não percebe que tem que ter uma inversão aqui, e a vírgula está exatamente te mostrando essa inversão, fica mais difícil de você conseguir identificar o que o texto quer dizer, tá? Então, fique muito esperto. Às vezes lá você está lendo, principalmente poema. Se você viu que você não está entendendo direito, você pode marcar marcar lá na própria prova, por exemplo, do que está falando do Papa e tentar procurar dentro do texto, ou você simplesmente investe na sua cabeça. Ou seja, tenta relacionar, dizer o que esse trecho aqui está falando de que no texto. Aí você tenta localizar no texto. Às vezes você vai perceber que está invertido. Aí quando você vê que está invertido, você faz a inversão na leitura, você fala, então o sentido é esse, só está trocado. A ordem só está trocada, tá? Então isso acontece muito. Às vezes na primeira leitura você não percebe, pura única e simplesmente porque o treco estava invertido. Beleza? Ó, anacoluto. Palavras ou expressões inseridas no início de um período sem desempenhar função sintática. Eu também me parece que as leio, mas vou sempre dizendo que não, ao meio da Garrett. Vocês percebem que esse eu aqui, ele não tem utilidade na frase, porque se você começasse a frase assim, ó, também me parece que as leio, mas vou sempre dizer que não. Você não precisava do eu aqui. Então, para que o cara coloca o eu? Para justamente fazer essa função poética do anacoluto, ou seja, é uma função poética e não sintática. Então, o que é uma função sintática? É uma função de colocação e de conexão entre as palavras de uma frase. Já a função poética, ela não tem a função exatamente de ser uma linha construtiva na qual você consegue ler as palavras e ler as coisas de uma maneira lógica. A construção poética, ela visa muito mais do que isso. Ela visa acertar o seu sentimento. Ela visa te convencer, não através de uma linha reta de lógica. Então, por isso que a função poética, ela extrapola a função sintática, ok? Então, vamos ver o próximo exemplo. Ó. Essas empregadas de hoje, não se pode confiar nelas. Então, aí também está exagerado, né? A rua onde moras, nela é que desejo morar. Amigos, há muito não os vejo. Poesia, ninguém gosta de choradeira poética. Ora, poesia é outra coisa. Vê que sempre vai ser em questões, sempre não, né? Mas quase sempre vai ser em questões
poéticas que vai aparecer esse anacoluto, porque se você vai lá, dentro da sua prova de redação, que vai ser julgada como uma prova gramatical, você chega lá e já chuta o pau da barraca e começa a usar esse tipo de questão gramatical, né, de tipo de questão de figura de linguagem, que não tem função gramatical, lá você muito provavelmente vai ser penalizado do ponto de vista da nota. Porque você estaria fazendo o quê? Você estaria colocando uma função que não é a função dentro da função gramatical que deveria ser colocada. Então, né, nesse caso, se você fizer um texto mais formal, um texto mais dissertativo, argumentativo, que é o tipo do texto que você tem que fazer, na hora que você faz isso lá, você seria penalizado. Por quê? Porque não é um texto poético. Tá? Então, ali você não está numa missão poética. Você está numa missão que visa fazer uma dissertação e uma argumentação, defender um ponto de vista e não emocionar, tá? Vamos ver a apóstrofe. É uma interpelação da voz poética às divindades, pessoas ou coisas personificadas. A apóstrofe traduz uma sensação de súplica e lamentação. No início das orações, portanto, é comum uma presença de apóstrofe, já que a voz devota clama, Pai nosso que estais no céu. E aí você continua dizendo, me ajude a passar no Enem. Ó Deus tão misericordioso, Virgem Maria, papapá. Então você vai colocar, ó Deus, tal, tal, tal. Então, o que é uma apóstrofe? Tá? Quase sempre ela vai ter vírgula, tá? Olha lá embaixo, ó mar, por que não apagas? Você está chamando, você está conversando com o mar. É um negócio bem coisa de doido, mas você está conversando com o mar. Então perceba que a apóstrofe vai ter que ter a vírgula, porque senão ia ser assim, o mar porque não pagas, você ia estar falando do mar, tá? Que ele não apagas. Mas quando você coloca uma vírgula, você está deixando claro que você está se comunicando, como se você estivesse chamando o mar, tá? Então a apóstrofe ela vai ocorrer quase sempre dentro da definição da vírgula, que é quando você vai chamar um ser, tá? A silepse é uma figura sintática que privilegia a concordância com a ideia e não com a palavra escrita. Então, olha só. Gramaticalmente é possível que ocorra uma silepse em alguns casos, tá? Gênero, por exemplo. Sob a triste ouro preto, o ouro dos astros chora. Quando a gente é novo, ao invés de ser quando a gente é nova, tá? Ou Vossa Excelência parece magoado. Então, excelência é feminino, mas ali você vai colocar magoado com o. Conheci uma criança, mimos e castigos poucos podiam com ele. Não é uma criança, não é feminino, tinha que ser com ela. Mas, às vezes, é aceitável que você faça essa confusão, digamos assim, porque dentro da palavra, dentro da frase aqui, está sendo privilegiado a concordância com a ideia. Isso é possível? Sim. Existe margem para isso? Sim. É melhor a gente evitar na redação? Depende, porque vai depender da sua construção frasal. Se você vir aqui, por exemplo, e usar essa última, conheci uma criança, poucos podiam com ele, olha, pode ser que dê algum tipo de problema, porque que o ideal é você colocar ela. Lembra que a gente está falando aqui que essas figuras de linguagem, elas são muito mais adequadas a um tipo de texto que seja um tipo de texto poético. Ou seja, elas não são totalmente adequadas para um texto dissertativo, argumentativo, etc. São mais adequadas a um tipo de texto que vai dar uma viajada na maionese, que não é o texto que você vai fazer lá, tá? Então, ó, corria gente de todos os lados e gritavam. Olha a concordância de número. Gente é singular. Gritavam é plural. Então, percebam, galera, que aqui o certo seria assim, ó, corria gente de todos os lados e gritava. Só que aqui é aceitável um tipo de concordância de número, porque gente é mais de uma pessoa, nesse caso aqui, né? Então, como aqui é mais de uma pessoa que estava correndo para todo lado, aceita-se que você coloca gritavam. Ou no outro caso, e o povo de Maravalha? Pergunta ele aos canoeiros. Estão em São Miguel. Então, assim, povo é singular. Estão, obviamente, teria que ser está, né, para concordar com o povo. Mas nesse caso é considerado uma concordância siléptica, né? Ou seja, uma concordância que se aceita porque, pela lógica sintática, não tem problema você colocar povo como estão, porque povo, é claro que só pode ser mais de um, não tem como ter povo uma pessoa só, povo tem que ser mais de um, tá? Então, minha amiga Flor tem vida muito curta, logo murcham, secam, viram humus, tá? Então, olha só, flor murcham, tem que ser flor murcha, entendeu? E de pessoa também, ó. Ambos recusamos praticar esse ato. Então, ambos são duas pessoas, tá?
a gente precisa mostrar que não somos. Sabe? Lembra que a gente sempre fala que é errado falar o agente somos? Só que acaba que dentro de alguns contextos, sobretudo poético, vai liberando porque a gente é mais de uma pessoa, tá? Então, nem tudo tinha os antigos que tudo temos. Então, tinham é eles e temos somos nós. É claro que aqui tem uma discordância de sentido. Ficamos por aqui insatisfeitos dos seus amigos. Então, ficamos é nós, amigos é eles. Então, percebam que nesse caso aqui, a gente costuma deixar passar batido. Você tem que evitar fazer isso na redação, tá? Mas dependendo da figura de linguagem aqui, pode passar batido. Ok? Elipse é omissão de algum termo da frase. Veio sem pintura um vestido leve, sandálias coloridas. Elipse do conectivo com, que aparece subtendido. Veio sem pinturas com um vestido leve, com sandálias coloridas. Então, quando a gente fala assim, tá elíptico na frase, houve uma elipse. O que é elipse? É você deixar um espaço. Você deixa o espaço vago dentro da frase, você não fala, você corta um pedaço, mas o resto da frase ela é perfeitamente compreensível, tá? Então, no mar, tanto tormenta e tanto dano, Camões. Elipse do verbo haver antes do verbo tanta e tanto. Beleza? Então, percebam, galera, que é bem possível que você tire alguma coisa de maneira elíptica e a frase continue funcionando, tá? Então, ó, omissão de algum vocábulo já mencionado anteriormente seria uma zeugma. Vamos por exemplo, ó. As quaresmas abriram a flor e depois do carnaval, os ipês em junho. Zeugma do verbo abriram depois de ipê. Então ali não colocou, né? Ele não colocou de novo. Quer dizer, é um tipo de elipse. Mas por que é chamado de zeugma? Porque nesse caso já foi dito anteriormente, tá? Então na elipse pode ser que você deixe como espaço vago alguma coisa que ainda não foi dito, tá? Na zeugma você tem que repetir o que já foi dito. Você tem que deixar como espaço aquilo que já foi dito. Então, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. É o hino lá do Brasil, né? Então, zeugma, que também é do poema do Gonçalves Dias. Zeugma do vocábulo tem no segundo verso, já que havia aparecido no primeiro. Então, nossos bosques têm mais vida. No segundo ele não fala, nossa vida tem amores. Ele não fala. Ele só fala, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Você que tem que entender que tinha um tem ali, entendeu? Como é que é? Então, a igreja era grande e pobre, os altares humildes. Zeugma de eram, na segunda oração. Então, ali você não precisou de colocar o eram na segunda oração. Ok? Então, é basicamente isso. Bora pro próximo aqui, então. Então, vocês entenderam, né? A diferença entre o zeugma e a elipse é que o zeugma é de alguma coisa que foi dita anteriormente. A elipse não necessariamente precisa ter sido dita anteriormente, ok? O assíndeto é a omissão das conjunções ou conectivos, por isso se encontra nas orações assindéticas. Então, quando você lembra lá das aulas maçantes lá de português, ficava oração sindética, oração assindética. Então, geralmente esse prefixo a significa uma negação. Então, a omissão vai ser exatamente uma falta. Então, por isso que se encontra a oração assindética, que é a oração que não tem exatamente o quê? O conectivo, tá? Nas quais os elementos têm uma autonomia e um valor equivalente, sem qualquer ideia ou subordinado disso, ou superioridade ou subordinação. Vim, vi, venci, expressão do Júlio César, né? A barca vinha perto, chegou, atracou, entramos, de Machado de Assis. Eu tinha fama, a palavra, a carreira política. Então aqui, observe que você não coloca assim, vim e vi e venci. Não, você só coloca uma vírgula, tá? Então ali vai ser exatamente a omissão do conectivo, tá? Que é algo que você não pode de forma nenhuma fazer na redação, porque enquanto mais você colocar conectivos lá, melhor fica, tá? Então polissíndeto é, como o próprio nome já indica, é o emprego de vários conectivos que aparecem de maneira reiterada. Então, o polissíndeto, galera, ele vai ser o contrário do assíndeto. Então, a quer dizer negação, assíndeto, então não tem síndeto. Poli quer dizer mais de uma, então polissíndeto é mais de um síndeto, é mais de uma conexão, tá? Então você vai ter lá inglesinhas de olhos tênues, tá? Naufrágio Antigo, é o poema da Cecília Meirelles. Inglesinha de olhos tênues com tranças de 1,5 metro. Cor de lua nascente, branca ampulheta, foi vertendo séculos interiores. Desmanchou-lhe o selho
desfolhou-lhe os dedos. Eu falei errado, porque senão o algoritmo pega a gente. E as medeixas, medusas, estrelas, róseas e vermelhas, e algas verdes, e a voz do vento, ó. E. Aqui ele poderia simplesmente ter colocado uma vírgula, só que ele optou por colocar o i várias vezes, que exatamente configuraria o que? O polissíndroto. Ok? Então nós vamos ter aqui esse exemplo. Pode ser que você poderia colocar outro conectivo. Ó. O quinhão que me coube é humilde. Pior que isso, nulo. Nem glória, nem amor, nem santidade, nem heroísmo. Então, nem. Conectivo também, tá? Então, o conectivo pode ser qualquer um, tá? O que vai configurar ele ser um conectivo ou não vai ser a quantidade. O que vai considerar ser um polissíndeto ou não é a quantidade de conectivo, tá? Se tem muito, então vai ser isso, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, galera. Eu falei que eu ia trazer para vocês um exemplo. Ó. Vamos pegar um exemplo aqui de uma figura de linguagem, tá? Essa daqui caiu na UFMG. Então, nós temos o texto, ó. O mato, vozinha mansa, aioava do outro mato e dos buritis os respondidos, mais frio e cheio de calor, o brejão bole, uma peixe espiririca, um trapejo de remo, um gemido de rã, o seriado tuí-tuí dos paturis e maçaricos nos piris dos alagoados. Nunca há silêncio, as ramas do mato um vento, galho grande ramagem, as árvores querem repetir o que um dia disseram as pessoas. Guimarães Rosa. E aí depois ele te pergunta, dessa passagem a gente vai ter um exemplo de que? Nesse caso ali vai ser uma aliteração, porque essa repetição de sons, tá? Percebam, galera, que às vezes eles vão te dar as opções apenas com o nome seco do que você tem que falar. E aí fica mais difícil, obviamente. Ou mais fácil. Tem gente que prefere já dar a definição assim, que acha mais fácil de achar do que às vezes você colocar uma frase inteira. Tem vezes no Enem que ele coloca a frase todinha. É um tipo de linguagem parecida com a aliteração babá. E fica ao critério de cada um. De toda forma, como eu disse, você vai precisar sempre ter essa capacidade de decorar os nomes, porque os nomes vão ser necessários. Claro que às vezes você não vai saber todos os nomes, então pode ser que você esqueça um ou outro. Mas se você tiver pelo menos noção de algumas, você já vai conseguir eliminar. Você eliminou 2 ou 3 ali, os outros você já consegue mais ou menos pescar, tá? Vamos ver esse aqui da UERJ, ó, os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fecha o livro, eles alçam voos, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto dos saberes, que o alimento deles já está em ti. O texto é todo construído por meio de emprego de uma figura de estilo. No caso é a metáfora. Olha lá no início, ó, que lá ele diz assim, ó, os poemas são pássaros que chegam. Se você voltar lá e lembrar da nossa aula de metáfora, galera, a gente disse lá que a metáfora o que é? É uma comparação sem comparativo. É quando você faz uma comparação sem dizer parece com, é igual a, é tipo, tal como. É uma comparação que você não faz comparativo. Isso é o quê? Uma metáfora, tá? Então, ita, vamos ver essa daqui, ó. Sinal alternativo em que a frase apresenta figura de linguagem semelhante à da fala de Helga no primeiro quadrinho. Então, nesse caso aqui, ele vai te dar uma tirinha que é clássico, né, bicho? Cair tirinha é um negócio muito clássico, eles sempre colocam tirinha, tá? E agora eles vão fazer o seguinte, eles vão te dar a tirinha e na sequência vai ter uma frase para você comparar, tá? Então, meu bem, você pode remover o excesso de alimentos da nossa residência? Ó, claro, meu bem. Ela sempre fala assim quando temos visitas. Então, vamos ver qual que é o comparativo. O país está coalhado em pobreza. Pobre homem rico, tudo é para ele, é nada. Ou o curso destina-se a pessoas com poucos recursos financeiros. Então perceba, nessa D aqui, nós temos o que? Um eufemismo, tá? Um eufemismo, quando você tenta falar uma coisa dura de uma maneira mais limpa, né? E aqui, outra coisa que você tem que prestar atenção é na pergunta, ó. A pergunta está te perguntando sobre a frase da Helga, não é sobre a última do H, tá? Isso é importante porque na hora que você for pesquisar ali para você ver qual que parece, você vai ver que ela chama ele de meu bem lá, tá? Meu bem, você pode remover tal. É exatamente essa parte, que é uma parte parecida ali com a letra
com a letra D, que é o caso do eufemismo. Então, está chamando de meu bem como uma maneira de suavizar, porque está querendo que ele faça alguma outra coisa. Então, no caso ali, a gente vai ter uma comparação muito parecida com a outra, ok? Então, galera, volta lá se for o caso, dá uma olhada nas outras figuras de linguagem. Você vai ter que decorar os nomes, é estritamente necessário e importante que você saiba os nomes dessas figuras. Não precisa decorar todas, mas pelo menos a esmagadora maioria, ou pelo menos as principais, para que assim você possa, por exclusão, se você sabe quais são as principais, você pode excluir uma ou outra e ficará mais fácil de você acertar, ok? Então por hoje ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Fui!